A lei nos serviu de aio até a vinda do Messias e terminou? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos falar sobre o aio que Paulo falou, né? Ele disse, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Esta palavra é distorcida como as demais palavras de Paulo, de uma forma que as pessoas anulam a lei de Deus, dizendo: a lei serviu como um aio até a vinda do Messias para depois eu viver pela fé. Isso não é bíblico. Isso é fruto de uma teologia que veio para afastar a pessoa de Deus. Assim como Adão e Eva foram tentados no paraíso, no jardim do Éden, por Satã, da mesma forma, Satã usa falsos profetas hoje para tentar a mim e a você, para que nós venhamos a abandonar a lei de Deus. É só isso que Satã precisa, que você, que eu, que nós abandonemos a lei de Deus, que Deus nos livre disso. Amém? Mas como esta foi uma pergunta, fizeram uma pergunta sobre isso, uma explicação, né, na verdade, sobre Gálatas, eu estou trazendo esta palavra hoje. Ok? Então vamos lá, vamos estudar, analisar com atenção o que diz aqui a palavra escrita lá aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23 em diante. Diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que isso quer dizer e como isso não anula a lei de Deus? Eu vou explicar. Primeira coisa, a Bíblia cristã chama de fé. A Bíblia hebraica chama de emuná. Fé todo mundo tem. O próprio Tiago falou: você crê que Deus é um? Faze bem, porém até o diabo crê e treme. E veja só, você crê em algo, você tem fé em algo. E isso é ter fé. Agora, emuná, o diabo não tem. Olha só, a fé é você acreditar em alguma coisa. Você crê no poder de Deus e você obedece. Isso é emuná. É fé, mas é uma fé avançada. É emuná. Você crê que Deus existe, mas você não quer perder as oportunidades, quer fazer o que você quer da vida. Isso não é emuná. Isso é fé. Você crê que Deus existe, mas você não obedece. Então, você tem fé, não tem emuná. Se nós tratarmos contexto grego, que já veio de uma cultura, a cultura grega com vários deuses, para eles ter fé é ter fé em qualquer coisa. Se nós lembrarmos que a Bíblia é um livro judaico que foi entregue por Deus ao povo judeu por vontade e escolha de Deus, nós vamos entender que nós estamos falando de emuná. E emuná é obediência. Paulo está dizendo que antes que viesse a fé, para quem queira fé, ou para que antes que viesse a emuná, a fé com obediência. O que é fé com obediência? É você viver aquilo que Deus tem para você. Deus deu um mandamento para você e tem um motivo para isso. E você segue aquele mandamento, por quê? Porque você crê em Deus e você sabe que tudo que Deus faz é bom, então você vive para aquilo. Paulo está dizendo que antes de ser possível alguém viver dessa forma, antes disso, no caso os judeus até então, estavam sob a tutela da lei e nelas encerrados. Eles estavam debaixo de regras. Aqui, o que Paulo está dizendo?
Antes que viesse essa forma como nós temos hoje de buscar a Deus, eu vou explicar isso daqui a pouco, os judeus, que eram só eles que buscavam Deus mesmo, com raras exceções, estavam debaixo da tutela da lei. O que é a tutela da lei? Você coloca um filho na escola, a criança, 4, 5 anos na escola. Enquanto ela estiver na escola, ela está na tutela da escola. Quem está tomando conta é a professora ou a coordenação, enfim, ela está sob a tutela da escola. Por quê? Porque ela não sabe ainda tomar as decisões certas, o que é certo, o que é errado. A criança ainda não sabe. Então ela precisa que alguém mostre, ei, isso aqui não, vem por aqui, ensinar ela. Então, o que nós vemos aqui é que as pessoas não estavam prontas para receber o Messias ainda, para ter uma vida satisfatória. Então, eles precisavam de ficar cumprindo mandamentos. Nós também precisamos de cumprir mandamentos. Mas aí entra um outro problema. Há vários tipos de mandamentos, que é mais um assunto que eu vou tratar já já. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Como que as pessoas se mantinham dentro da comunidade de Israel? Havia uma lei que, quando alguém não cumprisse os mandamentos, por exemplo, Páscoa, vamos aproveitar que nós estamos pertinho de Pêssego agora, que deve acontecer no sábado que vem. A Pêssego, dia 12 de abril de 2025. Pêssego é um mandamento de Deus que Deus diz, se um homem não cumprir, ele vai ser eliminado do povo. Ele não pode ficar no meio do povo. Ele vai ser eliminado, é o que Deus manda. Porém, se ele não puder cumprir por algum motivo palpável, real, ou se ele estiver viajando, ele deve, não é que ele poderá, ele deve participar no dia 12 de Iyar, que é o mês seguinte ao mês da Páscoa, no dia 14 de Iyar, que é um mês depois que aconteceu a Páscoa para todo o povo. Ele tem que participar. Não participou, está fora do povo. Não pertence ao povo. É uma ordem. Essas regras todas era para manter a pessoa com Deus, perfeita, sendo justificada diante de Deus. E quando ela peca, ela faz sacrifício de animais. Por quê? Porque ela pecou. Aí ela derrama sangue inocente, enfim, para que ela fique apta para voltar para estar dentro das normas da comunidade, dentro das normas do povo de Deus, está justificada. Ela não está com pecado, porque ela expiou o pecado dela através do sangue. Ela está com pecado ali expiado. E ela está apta para viver. Falar, não, eu estou de acordo com a lei de Deus, eu estou buscando a Deus, estou justificado. Era assim que o judeu vivia, o povo de Deus vivia, antes da manifestação de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Antes que viesse a fé ou a emuná, essa imuná, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. A criança não fica dentro da escola, ela não consegue sair de lá. É isso aqui que tem para você viver. Ah, mas eu quero ir embora para casa. Não, você vai ter que esperar o horário de você ir embora. Você está dentro dela. E por que que isso acontecia? O povo não estava preparado ainda. Aí ele diz, para essa fé, estavam encerrados para essa fé, ou essa mulher, que de futuro haveria de revelar-se. Eles estavam ali até que eles se tornassem pessoas adultas que podem tomar ação por si próprios, que já vai ter o conhecimento pleno, vai ter o conhecimento adequado, e aí ela vai poder. É como a criança. Depois que tiver lá, ela sai do prézinho, vai para a escola, e depois ela já começa a ir para o ginásio, e aí ela anda com as próprias pernas. Ela já vai saber o que é certo e errado. Olha, um jovem que está no ginásio pode pegar um ônibus e ir para casa. Uma criança de 4 anos não pode. Por quê? Porque não chegou o tempo ainda. Aí ele diz mais: cerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é aio? Para quem não sabe,
Aio era um tutor de meninos. Estamos dentro do exemplo que eu estou falando da escola. Naquele tempo não tinha exatamente uma escola. Os reis, os príncipes, as pessoas da nobreza tinham aio. O aio era um escravo. Fosse um escravo contratado, mas era uma pessoa idônea que os pais contratavam ou destinavam, dava a função de ensinar a criança. Então, o aio, apesar dele ser o filho do rei, um príncipe, com 5 anos, com 7 anos, ele não podia fazer o que ele quisesse, porque o aio não deixava. Mas pera um pouquinho, o aio é um servo, ele é filho do rei, na verdade, ele vai ter mais autoridade que o aio, ele vai ter autoridade sobre o aio, mas é no futuro. Agora ele é uma criança e ele tem que estar debaixo da autoridade do aio, porque o pai colocou ele como esse aio como autoridade sobre o seu filho. E cerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Olha que interessante, a lei, ela vai conduzir a Cristo. Então, e olha como essa condução, se você prestar atenção, até hoje o povo de Israel quer construir o templo, porque eles nunca, há muitos judeus, inclusive em Israel, que crêem no Messias. Esses aí estão na idade perfeita. Agora, há muitos judeus, a maioria não crê. E aí, como eles não creem, o que acontece? Eles sentem falta de alguma coisa que eles aprenderam lá na escola, lá debaixo do aio. O quê? Sou pecador e, como pecador, tenho que expiar o meu pecado. E para expiar o meu pecado, eu preciso de matar um animal inocente no templo, oferecer o sangue desse animal para purificar os meus pecados. Só que isso só pode ser feito no templo. E o templo não existe, não, ele foi destruído, Deus permitiu a sua destruição. Então, ele tem um problema aí. O que aponta para Cristo? O judeu crente do Messias, ele fala, pequei, Senhor, me perdoa, e ele apresenta o quê? Pela fé, pela emuná, ao Senhor, me perdoa pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Yeshua que foi derramado na cruz. Ele apresenta a oferta, como se fosse a oferta dele, o sangue de Cristo. Eu creio no que Cristo é o Cordeiro que derramou o seu sangue, e meu favor, eu te peço perdão em nome de Yeshua. Esse é o adulto. Esse é o adulto espiritual. Então, o aio apontava para Cristo, porque sempre que precisasse de corrigir as suas falhas, eles iam até o cordeiro, eles precisavam de um cordeiro para sacrificar. Agora, o judeu messiânico, quando ele peca, ele sabe, opa, eu tenho o cordeiro para me justificar, eu vou pedir perdão a Deus pelo sacrifício que foi feito. Então, a lei era até o aio. Quando manifestou isso, não precisa mais, não é da lei, mas sim das ordenanças que nós vamos tratar daqui a pouco. Eu sei que agora ficou um pouquinho confuso, mas eu já vou chegar lá e vai ficar bem claro, porque eu trouxe uns exemplos aqui. De maneira que a lei não serviu de aio, ou seja, o mandamento de Deus é para eu me manter puro. Esse é o aio. Eu tenho que me manter puro. Antes de Cristo, eu me mantinha puro, sacrificando regularmente animais. Ok? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aí agora eu creio nisso, eu já sei que eu não preciso mais derramar sangue de animal. Cristo derramou o sangue dele por mim. E eu posso estar de acordo com a lei da comunidade de Deus e andar e estar justificado diante de Deus para servir a Deus guardando as suas leis. Olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aí vem a fé ou a emuná, tanto faz como você queira entender, mas como que vai ser? Por que agora vamos ser justificados? Olha só, tá claro. Cristo veio fazer com que as pessoas sejam justificadas. Na lei, antes, na antiga aliança, as pessoas, para ser justificadas, elas serão justificadas através de sacrifício de animais. Agora, ela é justificada porque ela tem fé que o sacrifício de Yeshua já
é mais que suficiente para perdoar os seus pecados. Ela não precisa de um templo para poder sacrificar um animal lá. Ela tem essa certeza, o judeu messiânico tem essa certeza, então ele não precisa. Essa é a fé, é saber que Cristo é o sacrifício. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. Vou dar um exemplo bem tosco para vocês. Porque a pessoa pensa assim: ah, então a lei foi abolida, agora eu não posso fazer o que eu quiser porque Cristo. Não, 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 não. Deus só facilitou. O sacrifício de animais só podia ser feito no templo. Eu e você não teríamos chance aqui no Brasil, por exemplo. As pessoas de outras nações não teriam como estar sempre, porque era regular, estava sempre fazendo as ofertas. É muito caro, difícil e não tem tempo. Então, Cristo nos justifica pela fé. Eu tenho fé que eu não preciso de ir para Israel para ser justificado. Eu posso fazer parte do povo de Deus aqui no Brasil. É essa a diferença. Ele, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Pela fé, não por derramando mais sangue, mas pela fé no sangue que já foi derramado, o sangue de Yeshua. E ele diz mais no versículo 25: mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio diz, na lei lá, os mandamentos, as pessoas confundem lei com aliança. Não, por favor, esse é o erro. Esse é o maior erro do cristianismo. Ah, a lei foi abolida. Não! A antiga aliança foi abolida. A antiga aliança foi feita com base na lei. A lei mantém-se eterna. A antiga aliança foi quebrada. Aí Deus faz uma nova aliança com base na mesma lei. A lei continua eterna. Eu gosto sempre de dar o exemplo do casamento. A pessoa, ela se casa de acordo com a lei civil. Existe uma lei civil. Ela casou-se, fez uma aliança com o noivo, fez uma aliança com a noiva e se casaram. Tem lá um registro civil, uma certidão no cartório, está casado de acordo com a lei. Aí, se esse casal separa, divorcia, eles quebraram a lei ou quebraram a aliança entre eles? Eles quebraram a aliança entre eles, a lei continua ali, inclusive para punições, se for o caso, inclusive para repartição de bens. A lei está ali, intacta. Ela não muda. Ok? Então, a lei de Deus a lei de Deus realmente não muda. Do homem eles podem fazer mudança, mas a de Deus não muda. Mas vendo a fé, vindo essa possibilidade de eu ser justificado aqui sem sacrifício de animais, já não permanecemos subordinados ao aio. O que eu disse, quando você é criança, ou era criança, você ia para a escolinha, você tinha que fazer aquelas tarefas, você estava subordinado ao seu professor. Hoje ninguém te obriga a sentar e fazer, ó, vai fazer aqui, ó, A, E, I, O, U, uma folha de A, E, I, O, U, uma folha de A, B, C, D, ou abecedário. Alguém te obriga você a fazer isso hoje? Porque você já sabe, você já conhece. Você já sabe escrever A, E, I, O, U. Você já sabe tudo, você sabe as regras, você sabe tudo, você não precisa mais do aio ficar em cima de você. É só você fazer o que é certo. Aí ele diz assim, ó, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Ele está escrevendo aos Gálatas, não é Israel, estrangeiros. Talvez a comunidade messiânica, com judeus também, com certeza tinha, né, os judeus messiânicos espalhados pelo mundo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, todos nós somos filhos de Deus, podemos ser filhos de Deus, mediante a emuná, a fé com obediência ao mandamento. Por quê? Porque mediante o mandamento, Cristo morreu por mim. Eu posso ser justificado.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego. O que ele está falando aqui? O judeu que não crê no Messias, ele acha que só ele é povo de Deus. Sem crer no Messias, ele não vai ser mais. A nova aliança mudou. A lei continua intacta. A antiga aliança já passou. Agora nós estamos na nova. E Hebreus 8, como Jeremias 31, diz que a nova aliança é a lei de Deus escrita no coração e na mente das pessoas. Então ele está dizendo que não pode haver nem judeu nem grego, tipo assim, vou separar o povo judeu, você é grego, você é estrangeiro, você não pode. Não, não. Todos, judeu e não judeu, crente no Messias e também guardador dos mandamentos, vai fazer um povo só, o povo de Deus. Isso é fácil, olha. Veja o que está escrito aqui, ó. Eu provo facinho, ó. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Olha aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui. Entre os santos não tem nem judeu nem gentil. São pessoas que foram escolhidas. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O grande problema, o judeu que não crê no Messias, né? Eles guardam o mandamento de Deus e não crê e não tem a fé em Yeshua. Não vai estar dentro dessa classe de santos. E o cristão que diz que tem a fé em Yeshua, mas não guarda o mandamento, também não está na classe. Os santos que perseveram são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo, em Yeshua. Amém? Então, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Este é o povo de Deus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Não há judeu, mas há descendentes de Abraão. E herdeiros segundo a promessa. O povo de Deus são a descendência de Abraão. Já não vai importar se é judeu, se não é judeu. Agora, a forma de adoração é aquela que foi dada aos judeus de acordo com a lei de Deus. Agora, você não precisa ser uma sinagoga para seguir. Não, não. Você precisa seguir. É que se você for guardar o sábado, vão dizer que você é adventista ou que você é coisa de judeu. Se você for celebrar festa bíblica, aí acabou. Não é nem adventista mais. Aí você vai dizer que é coisa de judeu. Você vai celebrar tabernáculos, é coisa de judeu. Você vai celebrar pães asmos, é coisa de judeu. É isso que as pessoas falam. Não, não. É coisa de filho de Abraão que obedece o que Deus manda. E o que está escrito na Bíblia. Para finalizar, eu quero dar um exemplo para que fique muito claro por que tem essa confusão. Eu separei aqui alguns detalhes, eu quero compartilhar com vocês. Veja só, o grande problema, as pessoas aprenderam, né, no cristianismo, que a lei de Deus foi abolida. Por quê? Porque Paulo falou contra a lei, porque Cristo falou isso, porque... Quer dizer, por causa de Cristo quase não fala, porque Cristo não fala nada sobre isso. Cristo só quebra alguns mandamentos de homens, não de Deus. E eu vou explicar isso aqui agora. Qual é o grande problema? O grande problema é que a igreja, a tradução, ela pegou uma palavra chamada lei e usou para traduzir, vai pelo menos 4 ou 5, mais ou menos aí 4 ou 5 palavras judaicas, hebraicas, melhor dizendo. Então, por exemplo, olha aqui, existe mitzvah, hukim e mitzpatim. Também tem os takanot e os gerezot. Esses dois são mandamentos e são tradições criadas pelos rabinos. E a Bíblia, a tradução da Bíblia cristã, ela junta tudo isso e fala que é a lei. Então, quando Cristo veio e infringiu, por exemplo, quando Cristo cuspiu no chão no sábado, fez lodo e curou um cego, as pessoas dizem, ele quebrou a lei, ele quebrou a lei. Ele quebrou um taganoto.
e quebrou o mandamento de homem, porque na Bíblia não está escrito em lugar nenhum, na Torá ou na Bíblia, não está escrito em nenhum lugar que não pode cuspir no chão. Isso foi uma lei que os rabinos fizeram, dizendo que se você cuspisse no chão, fazia barro, então você estava fazendo obras. Invenção de homens. Então, isso dificulta para que a pessoa que tem uma Bíblia comum, não tem ferramentas, se bem que ferramentas você consegue gratuita hoje na internet, no app, tem a Bíblia Strong, gratuita, que você tem tanto o original grego quanto o original hebraico com dicionário para você ver. Mas se a pessoa não tem, foi anulado. Ela lê na Bíblia, mas está aqui que está anulado, então está anulado. Não está. Vou trazer alguns exemplos. Vamos lá. Êxodo 20, 12. Veja só o que diz lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você acha que esse mandamento foi anulado? Acho que não. Mas independente disso, o que é isso? Isso é uma mitzvot. Uma mitzvah. Mitzvot é no plural. Uma mitzvah é um mandamento. Mandamento de Deus. Pode ser entendido como lei também? Sim, é uma lei, é um mandamento. A antiga aliança tinha esse mandamento, na nova não tem? Tem. Na nova aliança é a lei de Deus escrita no coração. É eterna, ela está baseada na lei. Então, esta é uma mitzvah que a igreja cristã, a tradução cristã, vai traduzir como lei ou como mandamento. Ok, sem problema. Vamos ver agora um outro. Levítico 11, 7, 8. Levítico 11, 7 e 8. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. O que é isso aqui? É um mandamento? Sim, mas é um ruquim. É uma lei que ela proíbe a pessoa de comer porco. Por que não pode comer o porco? A Bíblia não especifica. Hoje temos vários motivos para não comer cientificamente aí, mas não vou entrar nesse detalhe. A Bíblia não especifica. Ruquim é um mandamento que você não sabe por quê, mas você obedece. Quer ver outro ruquim? Não acender fogo no Shabat. Tem gente que não entende. Aliás, ninguém sabe exatamente por quê. Tem umas ideias, mas não se sabe exatamente por quê. É um ruquim. É um mandamento que a gente não sabe. Não foi revelado o motivo, mas você obedece porque você ama Deus. Amém? Vamos lá. Êxodo 21, 18. Se dois homens brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele se levantar-se-á e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. E aí vai seguindo outros mandamentos. É um mandamento, se alguém machucou outra pessoa, ela vai indenizar essa pessoa. Mitzvah, mandamento, um código de leis civil. Está dentro da Torá. Isso foi abolido? Não. Inclusive, é para isso que existem as ações na justiça aí. Quando alguém prejudica outra pessoa, ela pode ser responsabilizada. Então, isso são mandamentos. Agora, eu vou mostrar para você um tipo de takanot.
que na tradução da Bíblia você vai ver como lei. E não é. Mas é lei para o judeu por causa da sua congregação. Ele está debaixo de... Você está numa igreja que é proibido usar calça comprida, por exemplo. Mulher não pode usar calça comprida. Isso está na Bíblia? Não. Nem homem usava calça comprida nos tempos bíblicos. Não é. Mas lá naquela igreja é proibido. Então, a pessoa acaba se obrigando a isso. Mesma coisa o judeu. O judeu tem a halahá, que é quando eles pegam um mandamento e eles começam a imaginar como vamos cumprir esse mandamento. Aí ele começa a criar leis. São halahot, são leis que eles fazem, mas saiu da cabeça deles. Não é o que Deus mandou. Veja aqui alguns takanot que Yeshua não cumpriu e as pessoas disseram que ele quebrou a lei. Mateus 15, 1 a 2. Veja só. Mateus 15, 1 e 2. Então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, é mandamento, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta. Então, os discípulos estavam comendo. Só que antes de comer, eles não fizeram a Nitilat Yadayim, que é o quê? A lavagem de mão cerimonial. Não é que eles estavam com a mão suja, é que pela halahá do judeu, eles têm, e tem gente que faz isso até hoje, que pegar uma caneca com água, jogar uma vez, duas, 3 vezes em cada mão, jogar água, não pode ser na torneira, tem que ser numa caneca, aí ele está com a mão lavada, está com a mão purificada. E os discípulos não fizeram isso, por quê? Porque Yeshua também fazia, os discípulos não com Yeshua. Isso não está na lei? Se não está na lei, vai fazer. E aí eles então, por que estão descumprindo? Aqui eles falam, a tradição. E tem gente que fala, tá vendo, Jesus não cumpria a lei. Não, até aqui está tendo até um pouquinho fiel. É a tradição dos anciãos. Tradição não é lei, não é mandamento. Vou trazer um outro exemplo aqui. Curar no sábado, Mateus 12, Mateus 15, não 12, Mateus 12, 9. Mateus 12, 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava-se de um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. E então Yeshua curou esse homem. Então veja só, eles fizeram uma halahá, ou uma takanot, dizendo que não podia curar no sábado. Mas isso não está na Bíblia. Yeshua viu o doente no sábado e ia lá e curava. Jesus quebrou a lei. Não, Jesus quebrou a lei dos rabinos, a lei ruim que fizeram, não a lei de Deus. Mas quando você lê na Bíblia, numa Bíblia cristã, o que acontece? A pessoa fala, Jesus quebrava o sábado. Não, ele falou aqui, olha, ele fala que logo é lícito nos sábados fazer o bem. Não, ele não estava trabalhando, não era um negócio. Mas as pessoas dizem que Cristo quebrou o sábado. Mentira. Mais um exemplo para a gente terminar. Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus:
Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E aí, Yeshua segue instruindo. Ou seja, por que que os fariseus estavam, e os discípulos de João estavam perguntando? Eles estavam jejuando e vendo que os judeus não estavam jejuando, os discípulos de Yeshua, porque era um jejum criado pelos homens. Eles deveriam jejuar no tempo certo, como Yeshua disse. Mas, naquele momento, aquele não era o momento. Todo mundo tem que jejuar nesse dia. Está na Bíblia? Não. Quer um dia que fala... As pessoas tratam como jejum, é o dia de Yom Kippur, mas eu não vou entrar nessa questão. Finalizando a nossa live de hoje, o que eu quero explicar aqui para vocês com isso? Como a pergunta, né, daquela pessoa, né, que me fez aqui, eu não lembro o nome, né, mas me fez a pergunta sobre Gálatas aqui do Aio, que se é para guardar um mandamento, então seriam 613, mas aí ela disse assim, deixa eu ver se a pergunta está aqui, se tiver fica mais fácil. Ah, está aqui. Eu não vou ler, que é um pouquinho grande, mas entre as perguntas, ela pergunta o seguinte aqui. Ela fala, estou, né, vem alguma coisa, vou pegar a parte mais crítica aqui. Ó. Estou me preparando, tal. Eu entendo que Paulo não é apóstata, com certeza. Perfeito. Assim sendo, preciso harmonizar seus entendimentos com a necessidade da observância da lei. Ok. A lei não são só os 10 mandamentos, correto. Tem mais leis, exato. E as festas, tudo bem. A lei é toda a lei. O problema é que não temos tempo. Não existe autoridade constituída em Israel para que se cumpra toda a lei. Não estamos em território de Israel. Ok. Então, para responder isso, o que eu quero dizer aí para essa irmã? Veja só. É por isso mesmo. Por que não existe mais o templo de Israel? Porque Deus, ele criou um sistema na antiga aliança que ele conduziu as pessoas com aio, sempre sacrificando, sempre precisando de um sacrifício. E quando Yeshua veio, as pessoas vão aprender, olha, Yeshua é o sacrifício. Agora já chegamos à idade adulta. Ele é o sacrifício. E aí, Deus permite que o templo seja destruído para que não se faça mais os sacrifícios que faziam. Ou você crê no Messias para ser justificado, ou você não crê e vai ficar impune, sem justificação. Veja essa passagem aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe da comunidade de Israel, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que isso está dizendo aqui? Isso responde à pergunta que a irmã fez. Na antiga aliança, tinha leis de mandamentos, ordenanças. É o que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. É aquilo que eu já disse. Pequei. O que eu faço? Qual que é a lei dos mandamentos na forma de ordenança? Sacrifique um animal no templo. Leve lá para o sacerdote sacrificar o animal no templo. Essa era uma lei que nós não temos como cumprir mais. Tem 613 leis, mas mais de 200 não são possíveis cumprir mais. E não são porque Deus não permite. Caiu todas essas leis. Então, Cristo, antes do templo ser derrubado, ele aboliu na sua carne a lei, não foi os mandamentos, a lei na forma a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então não é a lei que ele derrubou, é aquelas regras que o tutor ensinava. A criança na creche,
tinha a hora do cafezinho dela, aí ela na copa da creche lá, e ela tomava o lanchinho dela. Agora ela tem 18 anos, 20 anos, não está mais na creche. Ela não pode mais ir tomar cafezinho com leite na creche. Pode não ficar, mas na creche não. Entendeu? Então é isso que acontece. Quando Cristo ele inaugura a nova aliança, ele faz uma nova aliança baseada na lei, porém essa lei, os sacrifícios de animais, isso e aquilo, foram abolidos junto com a antiga aliança. Encerrou a antiga aliança. Então, tudo que é lei que é prestada dentro do templo está cancelado. Agora, as demais leis você continua usando. Leis de sacrifício é uma coisa. Os 10 mandamentos, por exemplo, não caiu nenhum dos 10 mandamentos quando o templo caiu. Nenhum dos 10 mandamentos foram invalidados. Por quê? Porque são leis perpétuas. Agora, as leis através de mandamentos, de ordenanças, elas são temporais. Antiga aliança não deu certo, quebraram a aliança, Deus fez uma nova aliança através de Yeshua. E agora, nessa nova aliança, as pessoas vão adorar a Deus e vão cumprir as leis que estão reveladas, que são possíveis de cumprir. Diferente do que prega o cristianismo. Não cumpre nenhuma lei, porque aí você vai estar... Olha, não faz sentido nenhum. Todo mundo sabe que não pode matar, roubar, adulterar. E como que a lei foi abolida? A lei é perpétua. Amém? Eu espero ter respondido a sua questão. Qualquer dúvida pode estar colocando aí nas dúvidas que a gente vai estar tratando. Eu quero falar só mais de uma coisa agora. Eu estou pensando, não sei se é uma boa ideia ou má, estou pensando em criar um grupo de estudos onde a gente vai fazer pelo Meet. E reunir 5 ou 10 pessoas, não sei, para a gente, num determinado dia da semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, semanal, não sei, teríamos que tratar isso, e estudarmos juntos, fazer um tempo de trocar ideias, falar sobre a palavra e um aprender com o outro. Se você acha que isso é uma boa ideia, deixa no comentário aqui. E aí, se eu ver que o pessoal está se interessando, a gente cria uma lista e, tendo o número de pessoas, a gente pode fazer esse estudo. Ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Você está perdido em um labirinto de dogmas e tradições. A verdade parece distante, obscurecida por séculos de interpretações distorcidas. Descubra a verdade sobre a lei de Deus, a importância do dia sagrado e caminhe na verdade. Tirando os óculos romano, você conhecerá a verdadeira fé. A sua leitura da Bíblia nunca mais será a mesma. Tirando os óculos romano, baixe grátis ou compre com preço especial.